Vamos lá, bom dia, bom dia! Continuando nossa leitura, hoje iniciando o livro de Romanos. Aleluia! Romanos capítulo 1 ao 3 e Provérbios de número 19, no nosso 38º dia, dia 11 de fevereiro. Nosso 38º dia de leitura, em 38 dias lendo o Novo Testamento, 38 de 90. Glória a Deus pela tua vida. Se você tiver com a tua Bíblia aí, abre lá em Romanos capítulo 1. Vamos começar esse livro maravilhoso para ver o que o Senhor vai nos ensinar através dessa leitura. Amém? Pai amado, nós colocamos diante de Ti esse momento, que essas escrituras falem ao nosso espírito. O Senhor ative algo que está dentro de Ti, ative em nós, Pai, para que nós possamos viver e glorificar o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Romanos, capítulo número 1, apresentação, a saudação de Paulo. Diz assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi e com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio dele, e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. E vós, igualmente, estáis entre os chamados para pertenceres a Jesus Cristo. E vós, igualmente, estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. Alguém já falou para você: e aí, meu irmão, e aí, minha irmã, qual que é o seu chamado? Aí você fala: eu acho que eu tenho um chamado para pregar para as nações. Eu tenho um chamado para ser missionário, para ser um profeta, um mestre, um apóstolo, né? A gente fica com essas coisas de falar que o nosso chamado só é isso, né? Não, mas o nosso chamado é para pertencermos a Jesus Cristo. Há um chamado do céu para mim e para a tua vida, para nós pertencermos a Ele. Então, como diz aqui, vós igualmente estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para serdes santos, graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 8. Em primeiro lugar, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamado a fé que demonstrais. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é a minha testemunha de como sempre eu me recordo de vós em minhas orações e rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar. Pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. E não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei visitar-vos, contudo, tenho sido impedido até esse momento. O meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De modo que, em tudo o que depender de mim, estou preparado para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Porquanto, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana, pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou.
Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis, porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E, proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos entre si, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram objetos e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Versículo 26. E, por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com as suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável. Então, tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor a respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. A idolatria, ela causa tudo isso que foi dito aqui. A idolatria. Por isso que o que a gente leu agora em Romanos 1 é o que está acontecendo no mundo. É o que está acontecendo na nossa nação, é o que está acontecendo no nosso bairro, na nossa cidade, nosso estado. É o que está acontecendo. A idolatria do Brasil ocasiona todas essas coisas aqui. Então a gente precisa, nós precisamos nos arrepender contra essa idolatria, para podermos voltar os olhos ao Criador, voltar os olhos a Jesus Cristo. Amém? Capítulo 2. Portanto, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante. Pois tu, que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes, mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Deste modo, quando tu, um simples ser humano, os julgas e todavia pratica os mesmos atos, pensas que de alguma forma escaparás ao juízo de Deus? Ou, porventura, desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade.
por outro lado, reservará ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal, em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o grego. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Porquanto em Deus não existe parcialidade alguma, pois todos os que sem a lei pecaram, sem a lei também perecerão, e todos os que pecarem sob a lei, pela lei serão julgados. Pois, diante de Deus, não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios, que não têm lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, muito embora não possuam a lei, pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração. E disso dão testemunho à sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhes servindo por defesa. Todos esses fatos serão observados na humanidade no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu Evangelho. Versículo 17 do capítulo 2. Ora, tu que levas o nome de judeu e te fundamentas na lei e te glorias em Deus, tu que conheces a vontade de Deus e aprovas as obras excelentes, porque és instruído pela lei. Tu que estás certo de que foste chamado para ser guia de cegos, luz para os que estão na escuridão, mestre dos ignorantes, professor das crianças, porquanto tem na lei a expressão maior de conhecimento e da verdade. Pois então, tu que tanto ensinas a outros, por que não educas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que ensinas que não se deve cometer adultério, adultera? Tu que abomina os ídolos, mas lhe rouba os templos? Tu, que te orgulhas da lei, desonras a Deus desobedecendo a própria lei? Pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre todos os povos. Porquanto a circuncisão tem valor se obedecerdes à lei, mas se tu não observares a lei, a tua circuncisão já se tornou em incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados praticam os preceitos da lei, não serão eles considerados circuncisos? E aquele que é por natureza incircunciso, mas cumpre a lei, ele condenará a ti, que, mesmo tendo a lei escrita e a circuncisão, és transgressor da lei. Portanto, não é legítimo o judeu quem simplesmente o é exteriormente, nem a verdadeira circuncisão, a que é feita apenas fora do coração, no corpo físico. Absolutamente não. Judeu é quem o é interiormente e circuncisão é realizada na alma do crente, pelo Espírito e não apenas pela letra da lei. Para todos estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Capítulo 3. Que vantagem pode haver então em ser judeu ou que utilidade existe na circuncisão? Muita, e em todos os sentidos. Primeiramente, porque ao judeu foram confiadas as palavras de Deus. Sendo assim, que importa se alguns desses judeus foram infiéis? A infidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus? Absolutamente não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e sejas vitorioso quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça ressalta de forma ainda mais nítida a justiça de Deus, que concluiremos? Acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou apenas refletindo com a lógica humana. É evidente que não. Se fosse assim, como Deus julgará o mundo? Mas alguém pode alegar, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, engrandecendo ainda mais a sua glória, por que sou condenado como pecador? Ora, por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, pratiquemos o mal para que sobrevenha o bem? Por certo, a condenação dos tais é merecida. Versículo 9. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um.
Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como um túmulo aberto, usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são rápidos para derramar sangue, os seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Versículo 21. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isso é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem. Porquanto não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia havia deixado impunes o pecado anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Versículo 27. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ora, não é ele igualmente Deus de todos os povos? Evidente que sim, dos gentios também, visto que há um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum, ao contrário, confirmamos a lei. Amém? Até aí o capítulo 3 da leitura de hoje. Finalizamos com Provérbios 19. O pobre o sábio e o rico avarento. Provérbios 19. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o insensato que só fala tolices. Não é proveitoso ter zelo sem discernimento, nem ser precipitado em desviar-se do caminho. A perversidade do ser humano corrompe sua vida, mas é contra o Senhor que sua alma se rebela. A fortuna produz muitos amigos, mas até o melhor amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não permanecerá sem o devido castigo, e aquela pessoa que ventila mentiras não escapará impune. São muitos os que têm prazer em adular os governantes, e todos são amigos de quem dá valiosos presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Ainda que os procure para lhes pedir ajuda, não os encontre em lugar nenhum. O que adquire entendimento ama sua própria alma, o que preserva a inteligência encontra o bem. A falsa testemunha não viverá sem castigo, e o que profere mentiras perecerá. Versículo 10. Não fica bem que os tolos vivam luxuosamente, mais ridículo ainda é o servo dominar os príncipes. Sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Olha aí. A ira do rei é como o rugido de um leão enfurecido, entretanto sua bondade é como o orvalho que desce suave sobre a relva. Um filho sem juízo pode levar seu pai à desgraça. A esposa murmuradora e briguenta é como uma goteira que não para de gotejar. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia. A indolência conduz ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Quem obedece às leis do Senhor vive mais e melhor. Quem despreza a palavra de Deus certamente encontrará a morte eterna. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o recompensará regiamente.
Disciplina teus filhos enquanto eles têm idade para aprender, não cooperes para a morte deles. A pessoa iracunda tem de sofrer as consequências do seu mau gênio, porquanto se tu a livrares, virás a ter de repetir tal ajuda vez após outra. Versículo 20. Presta bastante atenção aos sábios conselhos e recebe de coração a orientação, assim alcançarás a sabedoria. O ser humano pode fazer muitos planos, contudo quem decide é Deus, o Senhor. O que espera do ser humano é seu amor leal. É muito melhor ser conhecido pelos poucos recursos conquistados do que pelas muitas mentiras ditas. O temor do Senhor conduz à vida. Quem ama sinceramente a Deus viverá em paz e segurança. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levar o alimento até a boca. Açoite o rebelde e zombador, e os desajuizados aprenderão a prudência. Repreende o homem que possui discernimento, e ele ganhará ainda mais entendimento. O filho que é capaz de roubar o pai e que expulsa a mãe de casa não tem vergonha nem qualquer valor humano. Filho meu, se deixas de ouvir a instrução, logo te afastarás dos ensinos capazes de te dar a verdadeira inteligência. A testemunha corrupta zomba da justiça e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Preparados estão os juízos para todos os rebeldes e escarnecedores, assim como os açoites para as costas dos perversos. Pai amado, muito obrigado pela leitura, obrigado pela tua palavra. Crava em nós, Pai, no nosso espírito, Senhor Deus, a luta contra a idolatria e nos faça viver, Senhor Deus, Romanos 1-3, Provérbios 19, viver ricamente essa palavra nesse dia e nos que virão, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.